A falta de organização na corrida vai te prejudicar demais e isso tem que ser ajustado o quanto antes, porque se você não tem um bom controle de volume e intensidade da sua corrida, você aumenta os riscos de se machucar. Sempre que a sua demanda estiver acima da sua capacidade e isso estiver extrapolando, você abre uma janela de possibilidade para estar se machucando e você tem que tomar cuidado com isso, principalmente se você faz mais de 2 ou 3 esportes, tá? Eu amo CrossFit, eu acho que o CrossFit é uma das modalidades mais completas que tem. Eu até tenho o costume de falar que se você soltar um crossfiteiro e um maromba na selva, o crossfiteiro ele sai vivo, o maromba, infelizmente, vai virar estampa de camisa, porque o crossfiteiro ele tem funcionalidade e diferentes capacidades que o maromba muitas vezes não tem, tá? Um exemplo, desligar o celular aqui. Um exemplo disso é o tipo de exercício que o crossfiteiro faz, que é totalmente diferente, né? São exercícios multiarticulares que normalmente utilizam o corpo inteiro, envolve salto, envolve corrida, envolve aeróbico. Então, é muito completo mesmo. Mas, quando a gente junta o CrossFit com a corrida, é muito difícil organizar. Por quê? O CrossFit ele tem uma característica que você só fica sabendo o treino que você vai fazer no dia do treino ou na noite anterior. E isso atrapalha demais. Vamos imaginar a seguinte situação. Segunda-feira você vai no cross, faz 200 wall ball, que é jogar a bola para cima, é agachamento. E depois faz, vamos lá, 100 subidas na caixa. Seu quadríceps e seu glúteo acabou ali. Porém, na terça-feira você tem um treino de corrida para fazer. Aí esse treino de corrida você acaba fazendo com a musculatura um pouco mais fadigada. Não deixou de dar impacto, porque corrida é impacto. Aí chega no treino de quarta-feira, você tem que fazer 200 single under. E tem que fazer box jump. Ou seja, mais impacto ainda. Muito facilmente dá para extrapolar o volume de impacto semanal aí com apenas 2 dias seguidos, tá? É lógico que vai existir algumas pessoas que vai ser super resistente, que vai ter uma capacidade de adaptação absurda, mas quando a gente pensa na grande maioria, não é isso que acontece. Então, o cross, por mais que eu goste muito dele, para conciliar ele com a corrida, é um dos esportes mais difíceis que tem, tá bom? E o que eu recomendo, né, principalmente para os meus pacientes aqui, os atletas da equipe e tal, é que os atletas que fazem CrossFit, eles acabem conversando com seus coaches para poder fazer adaptações, para diminuir o máximo possível de impacto e fazer adaptação. Então, às vezes, ao invés de fazer uma single under, fazer um remo, ao invés de fazer a single under, fazer uma air bike. Isso daí já ajuda bastante, já ajuda a diminuir o volume de impacto que o cross gera e deixar o impacto só para a corrida. E isso é muito favorável, isso tende a dar muito certo. Isso tem dado muito certo com os pacientes aqui. Então a gente está adotando essa estratégia de conversar com o coach e está adequando uma adaptação aí mais favorável para o corredor. Hyrox não tem o que fazer, né? Envolve corrida, faz parte do treino. Então você acaba tendo que fazer mesmo. E talvez pode ser que seja até um pouco mais difícil de conciliar com a corrida do que o próprio CrossFit. A partir do momento que o Hyrox ele envolve a corrida ali como base de treinamento, né? Então, ainda mais cuidado nesse sentido, porque o Hyrox ele pode sim gerar um aumento de volume repentino aí na sua semana e isso favorecer uma diminuição da sua recuperação e até mesmo uma sobrecarga articular, muscular e óssea, tá bom? Tirando isso, qualquer outro esporte que envolva impacto, tênis,
basquete, futebol, vai entrar para volume de treinamento também. Por isso que é tão importante a questão da organização, entender qual é o seu objetivo principal, se seu objetivo principal é correr, se seu objetivo principal é pedalar, se seu objetivo principal é nadar. A partir do momento que você tem bem estabelecido qual é o seu objetivo principal, o que está em volta começa a se moldar para o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é correr, os treinos de musculação começam a ser específico para corrida, as suas atitudes e suas ações durante o dia vai ser pensando no seu rendimento, vai ser pensando ali em fazer um bom treino, e assim funciona com qualquer outro esporte. Se o seu foco é musculação, entrar no shape, não tem por que você ficar correndo longas distâncias e gerar um gasto calórico absurdo, né? Então, tem que saber organizar, tem que organizar certinho a semana, tem que organizar, que isso com certeza vai gerar ótimos resultados para vocês, tá? E vivemos na era da saúde. É a era que temos mais capacidade de encontrar o que a gente gosta, né? Hoje em dia existem diversas modalidades, em vários formatos diferentes, e você tá aí completamente com um leque aberto para escolher o que você quer. Só tenta não extrapolar, porque se você quer correr, quer fazer musculação, quer fazer crossfit, quer jogar tênis final de semana, quer nadar na parte da manhã, aí você tá complicando a cena. Isso é pura falta de organização. Dá pra fazer tudo? Dá. A partir do momento em que você não tem trabalho, não tem família, não tem nenhum compromisso importante no dia, aí dá pra você fazer tudo. Mas a vida que a grande maioria das pessoas vive, né, de ter que acordar cedo, de ter que trabalhar, de ter que cuidar da família, ter que cuidar da casa, ter que lutar todos os dias, um excesso de esforço físico acumulado com os afazeres básicos, ele pode também acarretar um aumento de possibilidade de você vir a sentir dor, de você vir a se machucar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu trabalho muito, eu trabalho em torno de 13 a 15 horas por dia, e eu já sinto que o meu trabalho influencia diretamente minha corrida, e que minha corrida influencia diretamente o meu trabalho. Imagina se eu fizesse mais coisas. Primeiro que eu não tenho nem tempo, né? Mas imagina se eu fizesse mais coisas, se eu quisesse fazer cross, musculação. O que eu faço hoje é o fortalecimento, o treinamento de base para corrida. Quando eu tô próximo das provas eu especifico mais, mas é basicamente isso. É um trabalho de médio e longo prazo, não penso em curto prazo. Simplesmente eu estou me desenvolvendo sem pressa. Eu acho que esse acaba sendo a questão mais importante, que é a pressa, né? A pressa de ter um resultado rápido, a pressa de evoluir rapidamente. Isso tem atrapalhado bastante uma grande parte aí da galera que está começando ou está voltando a treinar agora, porque muitas vezes acaba negligenciando aí 10, 15 anos de atividade física e começa a se tornar sedentário, e depois que vê uma luz no fim do túnel, né, que é a atividade física, a pessoa gosta, ela começa a amar aquilo, fica apaixonada pela musculação e percebe que aquilo dá resultado de acordo com o seu esforço, e isso é ótimo. Mas começa muitas vezes a ter um excesso de motivação, quer fazer 2 treinos por dia, 12 treinos na semana e 4 modalidades diferentes de esporte, e isso já começa a se tornar nocivo, começa a se tornar perigoso a partir do momento em que a gente precisa ir se adaptando com paciência, com o tempo. O corpo ele não muda da noite para o dia, ele os processos adaptativos do nosso corpo eles são lentos, eles não são rápidos. A gente precisa realmente
ter paciência para conseguir evoluir em qualquer esporte. E quanto mais esportes você está fazendo simultaneamente, menor a chance de você evoluir bem em um deles. Então, fica aí esse papo maluco, essa reflexão de hoje em relação à saúde, em relação ao esporte. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui. Não se esquece de inscrever no canal. E se você conhece alguém que está desorganizado aí com o treinamento, que está voltando a treinar agora e quer diminuir o risco dela se machucar, dessa pessoa se machucar, envie esse vídeo para ela também, compartilha aí, beleza? Valeu, tamo junto, tchau, tchau.